Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 23/12/2022. Calendário recheado hoje com muitos jogos, então vamos dar aquela acelerada no vídeo. Já convido vocês para deixar o like, se inscrever no canal. Meta de 200 likes para o vídeo de hoje, tenho certeza que vai bater. Conseguimos bater ontem mesmo com um calendário bem curtinho de jogos. Muita gente nova chegou no canal. Sejam bem-vindos, independente de greens, de heads, confiram as nossas análises nos vídeos anteriores e vejam também a qualidade e a profundidade das nossas análises. Se você não se inscreveu ontem, se inscreve hoje, porque a gente merece. Ontem foi um ótimo dia aqui pra gente. Também indicamos, um palpite extra lá no nosso grupo VIP, pontuação total no jogo entre Utah Jazz e Washington Wizards. Além da gente também ter indicado um over 2.5 bolas de 3 do Lauri Markkanen, que bateu ali, se eu não me engano, bateu na metade do segundo quarto. Isso se não bateu no primeiro, Foi bem rapidinho ali, uma entrada bem interessante, super aprofundada, também justificada com as nossas análises, estatísticas e interpretações de como devem ser as partidas, coisa que a gente também faz aqui diariamente no YouTube e no Sexta de Trade, então ativa o sininho para não perder nem um vídeo, beleza? Então bora aqui para as nossas análises de hoje, lembrando que no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado nessa mega promoção, a gente sempre traz, além de um conteúdo extra muito especial, que a gente inclusive atualizou ontem, a gente também traz análise de alguns jogos exclusivos que a gente deixa para lá e fazemos uma filtragem aqui para vocês com as melhores opções. Então, Orlando Magic, San Antonio Spurs, 76ers e Clippers e Atlanta e Detroit Pistons, a gente vai pular, vamos analisar e ver se a gente encontra algo interessante e trazer para vocês no VIP, mas aqui vamos para um palpite no jogo entre Boston Celtics e Minnesota Timberwolves. Então o jogo entre Boston Celtics e Minnesota Timberwolves, o jogo começa às 9h30, a gente vai trabalhar com uma estatística de jogador, um acima de 1.5 bolas de 3 do Al Horford. Então no jogo entre Minnesota e Boston Celtics, Boston jogando dentro de casa, a gente vai aqui no pontos de 3 conseguidos e vamos com acima de 1.5 do Al Horford. E por que a gente acha que isso faz sentido? Bom, vamos deixar aqui a amostra para vocês o game log dos últimos 10 jogos dele jogando dentro de casa e logo a gente pode perceber que nesses 10 jogos que ele fez, ele superou essa linha aqui, em 8, mas a gente tem muitos mais estatísticas e números, para apresentar para vocês que justificam essa entrada. O Minnesota é o time que mais sofre pontos de 3 por jogo em toda a NBA e é o quinto time com pior aproveitamento nesse tipo de defesa, desse tipo de arremesso, Como eu disse, o Minnesota é péssimo defendendo bolas de 3 e o Horford tem média de 2.7 bolas de 3 por jogo jogando em casa nos últimos 10 jogos e ele superou essa linha em 8 dos últimos 10 também. Ele superou também nos 3 jogos consecutivos e em 7 dos últimos 8. Rudy Gobert é um dos melhores defensores de aro da liga, isso nós não temos dúvida. É o principal defensor do lado do Minnesota Timberwolves, mas ele é um pouco pior jogando ali, correndo no perímetro e coisas do tipo. E por que eu estou destacando isso? Porque o Al Horford, em alguns momentos, quando o time for utilizar uma formação mais baixa, com o Robert Williams de fora, provavelmente ele deve espaçar a quadra, correr para o perímetro para arremessar de 3. Não só para fugir do Rudy Gobert, mas também para liberar o garrafão, caso o francês faça essas perseguições, e mais do que isso, para ele poder arremessar de 3 com mais frequência, já que o Rudy Gobert é um jogador pesado e tem dificuldade de fazer essas perseguições no perímetro contra pivôs. E mesmo que o Robert Williams esteja ali, jogando, ele vai conseguir segurar, o francês ali no garrafão para que o Al Horford fique livre mais vezes. E a gente também decidiu destacar os últimos confrontos diretos do Al Horford contra o Rudy Gobert, que no caso é o melhor defensor do Timberwolves. Os 4 confrontos diretos contra o Gobert, ele superou essa linha em todos, marcando pelo menos 3 bolas de 3 nesses 4 confrontos, o que também é muito interessante, São 4 jogos consecutivos ali de 2019 para 2022, marcando pelo menos 3 bolas triplas contra o Rudy Gobert, sendo que ele conseguiu nos 2 consecutivos também, desde que ele voltou a vestir a camisa do Boston Celtics. Que por sinal, no único confronto que ele teve contra o Minnesota Timberwolves vestindo essa camisa, desde o seu retorno, foi aqui no dia 27/12/2021, onde ele conseguiu 4 bolas de 3 com 50% de aproveitamento e 8 tentativas, mais um destaque para o Al Horford. Então a gente tem um histórico recente positivo, um histórico contra o principal defensor dele nessa partida, muito provavelmente em vários minutos, também positivo, um histórico contra essa equipe também positivo, conseguindo 2 vezes seguidas superar essas linhas, mas hoje no Boston Celtics ele está mais bem municiado. E vamos lembrar também, que o Boston Celtics é o melhor time no catch and shoot, que é aquele tipo de arremesso em que você só recebe a bola e arremessa rapidamente. Esse tipo de arremesso
é muito fácil de converter contra o Minnesota Timberwolves, porque geralmente eles fazem dobras, pressões do lado da bola em cima do armador. E considerando que o Boston Celtics gosta de fazer alguns passes extras, geralmente quem vai sobrar ali na linha morta vai ser o Al Horford, vai ser o Jaylen Brown, mas acima de tudo o Al Horford, que certamente é o arremessador de 3 dessa equipe que vai ser menos marcado, né? Não dá pra gente acreditar que ele vai ser mais marcado que o Marcus Smart, que é quem carrega a bola, e do que o Tatum e o Brown, que são os principais jogadores dessa franquia. Então a gente tem um ótimo cenário para ele superar essas linhas. Beleza? Bora aqui para nossa análise do jogo entre Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors. Aqui a gente também vai trazer um palpite para vocês, e um palpite eu diria até que previsível, sim. A gente vai na vitória do Cleveland Cavaliers, mas apesar de ser previsível, a gente vai trazer muitos números e estatísticas para justificar isso, não sem antes destacar que o Evan Mobley é dúvida, para mim o melhor defensor dessa equipe aqui do Cleveland Cavaliers, mas do outro lado a gente tem o Porter Jr. e o Achiuwa, 2 jogadores ali de rotação importantes do lado do Toronto Raptors de fora. O Toronto Raptors tem um dos piores bancos da NBA, né? Quanto mais jogadores eles perdem, mais eles ficam piores, porque eles já são ruins, né? E o Gary Trent Jr. é dúvida nos principais scorers, pontuador dessa franquia, é dúvida mais uma vez, ele que perdeu vários dos últimos jogos consecutivos. Mas por que a gente acredita que o Cleveland vai vencer essa partida? Bom, a gente já vai deixar aqui para vocês o game log dele jogando em casa nessa temporada aqui, né? Do jogo mais recente até o penúltimo. E a gente pode destacar que ele só tem 2 derrotas jogando dentro de casa. Cleveland é o melhor mandante da NBA e a melhor eficiência defensiva da liga também. Eu adoro ficar a favor das melhores defesas. Fora de casa, o Toronto é o terceiro pior time da liga em número de vitórias, empatado com algumas outras equipes, né, como os times que mais perdem também. Como visitante, o Toronto Raptors são top 10 dos piores ataques, o que é terrível, já que você vai enfrentar a melhor defesa da liga. Eles também são dos 10 piores rebotes em aproveitamento de toda a NBA jogando como visitante, enquanto que o Cleveland é o quinto melhor rebote em aproveitamento de toda a liga. Nas bolas de 3, a gente tem ainda mais desvantagem para os Raptors, que são o terceiro time com menos bolas de 3 por jogo na liga, e mais do que isso, eles têm o pior aproveitamento em bolas de 3 em toda a NBA. Resta aos Raptors pontuarem no paint, já que eles são ruins nas bolas triplas, certo? Infelizmente também não vai dar muito certo. O Cleveland é o segundo time que menos sofre pontos no setor do paint em toda a NBA e o quarto time que menos sofreu esse tipo de ponto nos últimos 3 jogos. Então, além deles terem números excelentes na temporada como geral, defendendo esse setor, nos últimos 3 jogos eles se mantiveram ali entre os melhores. Cleveland fez 18 jogos em casa nessa temporada e perdeu apenas 2. É o vice-líder do leste e acabam de vencer o terceiro colocado Bucks, Giannis Antetokounmpo, com baita desempenho do seu principal jogador, Donovan Mitchell, o que é um gás aí a mais, né? Uma motivação extra para a sequência dessa temporada. Toronto venceu os últimos 3 encontros entre essas franquias, mas todos eles foram em Toronto. O sentimento de revanche pode ser uma boa motivação para os Cavs hoje vencerem mais uma vez e voltar aos tempos de vitória em que, dentro de casa, os Cavs venceram as últimas 2 consecutivas, uma dessas partidas por uma diferença de 45 pontos. Então a gente tem todos os números praticamente favoráveis ao Cleveland Cavaliers, os melhores jogadores do lado deles e um confronto que deve ser bem defensivo. Em jogos mais defensivos, que é mais difícil você encontrar espaço, a criação de jogada, de arremesso no talento é essencial. E acredito que Donovan Mitchell, Darius Garland, Caris LeVert são jogadores melhores para poder desempenhar esse papel do que necessariamente o Pascal Siakam e o Fred VanVleet, que é muito dependente das bolas de 3 e dos lances livres, por exemplo. O Siakam não vai ter vida fácil com o Jarrett Allen e principalmente se o Evan Mobley jogar, ele terá 2 pivôs de alto nível ali, marcando o garrafão para impedir que ele infiltre. Então, consequentemente, os coadjuvantes dessa equipe vão ter que brilhar, mas a gente precisa lembrar mais uma vez que o Toronto Raptors tem um dos piores times reservas de toda a NBA. Então bora aqui para o nosso próximo palpite, que vai ser no jogo entre Miami Heat e Indiana Pacers, mas antes da gente partir para esse palpite aqui para vocês, pessoal, já se inscreveu no canal, já deixou aquele like, então vai deixando porque vai ajudar muito a gente. Comenta aqui embaixo se vocês concordam, discordam das nossas opiniões, ou se você tem algo a acrescentar nesses jogos aqui que a gente acabou pulando e vai deixar exclusivo para a galera do VIP. Também comentem se vocês têm alguma sugestão, a gente tem algumas aberturas, algumas brechas para trabalhar nesses jogos, mas muitos deles ainda têm dúvidas importantes na escalação, e por falar em dúvidas na escalação, a gente sempre atualiza vocês também no VIP. Inclusive comentando o impacto que essa mudança pode ter no resultado final da partida e também na linha de pontos dele. É muito importante você estar de olho na escalação no esporte como o basquete, com 5 em quadra, onde 1 faz total diferença, beleza? Por falar em dúvidas nessa escalação, o Miami Heat é o rei das dúvidas. Todo jogo a gente não sabe quem vai jogar do lado deles, na grande maioria das vezes.
uma porrada desses jogadores aqui acabam estando em quadro, mas os mais importantes, como Jimmy Butler, por exemplo, não. Do lado do Indiana Pacers, a gente tem apenas o Tyrese Haliburton como dúvida, mas esse sim essencial para os resultados dessa franquia. Então a gente vai fazer o seguinte: se o Tyrese Haliburton jogar, esse jogador aqui a gente vai ficar de olho, né? O cara comanda essa equipe. A gente vai fazer algumas entradas, né? Vou deixar alguns pitacos aqui para vocês. Um over em bolas de 3 dele pode ser interessante. Do Buddy Hield. Geralmente o Buddy Hield dele tem linhas muito altas, né? Mas enfim, a gente pode sim trabalhar com over em bolas de 3 dos jogadores do Indiana Pacers, que eu considero bem interessante, mas o mercado ainda não abriu essas possibilidades, porque o Miami Heat é um dos times que mais sofrem bolas de 3 na liga. Fechado. Dito isso, a gente vai aqui para o nosso palpite, que também tem relação com essa questão das bolas triplas, e a gente vai sim no handicap positivo do lado do Indiana Pacers. Mais 9.5 Indiana Pacers é o nosso palpite para o jogo entre Pacers e Heat, o jogo que acontece em Miami hoje e tem início às 10 horas. Então handicap de mais 9.5 para o Indiana Pacers é o nosso palpite para essa partida, com base na seguinte argumentação: Indiana tem um ótimo encaixe contra o Miami Heat, mas o mais importante, o Miami também não vem inspirando muita confiança nessa temporada. Muitas dúvidas nas escalações para os dois lados, mas as chances são maiores do Heat vir desfalcado do que do Indiana, que costuma ter um time saudável. Nos últimos 10 jogos, Miami só cobriu esse handicap apenas uma vez contra o fraco San Antonio Spurs. Nos últimos 10 jogos em casa, a mesma coisa. Miami esperou apenas uma vez de 10 jogos esse handicap, e na maioria das vezes ou eles perderam ou ganharam por muito pouco. Indiana é top 5 times que mais fazem bolas de 3 e que mais tentam bolas de 3 em toda a NBA, o que mostra um encaixe ofensivo favorável para eles contra o Miami Heat, que é top 10 times que mais sofrem bolas de 3 e top 10 times com pior aproveitamento em defesa desse tipo de arremesso. Miami é um time que pontua pouco, por isso eles não conseguem abrir vantagem de seus rivais, mesmo com sua defesa indo bem, coisa que também recentemente aí, né, vem sendo bem irregular. Eles são o quinto time que menos pontua no paint, o que é muito pouco para ferir o setor mais frágil do Indiana, que é justamente a zona pintada. Miami é uma das 10 piores eficiências em bolas de 3, na verdade o 23º melhor, enquanto que o Indiana é o 12º, muito melhor do que eles. Miami é também o quinto pior ataque, então mesmo que eles sejam favoritos hoje, não sei se serão capazes de abrir uma larga vantagem, porque falta bola tripla e falta mais do que isso, consistência na hora de atacar. O Indiana Pacers, mesmo que o Miami consiga abrir uma margem grande, eles podem apelar para as bolas triplas, eles têm ótimos arremessadores, como o Miles Turner, inclusive, né, que é pivô e também arremessa de 3, Tyrese Haliburton, o Benedict Mathurin e também o próprio Buddy Hield, que é um dos melhores arremessadores de 3 da liga. Então, mesmo que o Miami abra a distância, não se preocupem, o Indiana pode se aproximar com a bola de 3, enquanto eles pontuam de 3 em 3, o Miami de 2 em 2, eles vão tirando aos poucos essa vantagem e, consequentemente, eles não devem perder por mais de 9 de diferença. Então, mais 9.5 Indiana Pacers é o nosso palpite, ou seja, a gente pode ganhar a partida ou perder de, no máximo, 9 pontos. Nos últimos 8 confrontos diretos, o Miami perdeu metade, só cobriu esse handicap uma vez contra o Indiana Pacers, então a gente também está bem posicionado nesse sentido. Lembrando, só faz sentido se Tyrese Haliburton jogar. É o principal assistente, organizador de jogadas dessa equipe e também o principal pontuador. Lembrando também, né, que o Indiana Pacers é um time com vários jogadores ali de 2 dígitos na pontuação, ou seja, os pontos deles podem vir de vários lugares, mas eles precisam do Tyrese, que é a cola dessa equipe, né, que é quem conecta todos esses bons atletas. Fechado, então esse é o nosso palpite para hoje, mais 9.5 Indiana Pacers contra o Miami Heat. Vou convidar vocês para ficar até o final dessa partida, porque além da gente passar mais 2 tips, a gente vai começar a pincelar algumas das partidas aqui, né, para vocês, mais do que passar palpites, né? A gente vai indicar alguns caminhos que você pode seguir para ser bem lucrativo. Fechado? Bom, a dica que a gente vai deixar para vocês aqui é no jogo entre o Oklahoma City Thunder e o New Orleans Pelicans. O OKC é um dos times que mais cedem rebotes em toda a NBA. E o New Orleans Pelicans ontem só conseguiu vencer 1/4 do fraco San Antonio Spurs, e os últimos 3 ou eles perderam ou eles empataram. O que é bem preocupante, que mostra que o New Orleans Pelicans tem e vai ter dificuldade sem o Zion e sem o Brandon Ingram, seus 2 melhores jogadores. Mesmo com o CJ McCollum ontem jogando muita bola, eles tiveram dificuldades, mas pela margem que eles abriram no primeiro quarto, eles se saíram vencedores.
Então a gente vai deixar 2 dicas para vocês. Se o Zion Williamson jogar, a gente vai de vitória dos Pelicans, porque de fato eles vão ficar mais fortes. O OKC é um time que sofre muitos pontos no paint, ele deve dominar aquele setor. Caso ele não jogue, provavelmente o Jonas Valanciunas vai ter mais minutos e vai conseguir fazer o seu over em rebotes, então o acima de em rebotes dele vai se tornar mais interessante. Se o Zion não tiver em quadro e se o Larry Nance também não jogar, porque significa que o garrafão do New Orleans Pelicans vai ficar muito dependente do Jonas Valanciunas. E é uma questão de tempo para ele conseguir um over em rebotes, principalmente contra um dos piores rebotes da NBA, que é o do OKC. Geralmente o Valanciunas não consegue bater o over de rebotes porque ele não tem minutos, mas sem o Zion ele vai ter, então fiquem de olho nisso, beleza? Agora no jogo entre Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, esse sim a gente vai passar um palpite para vocês, mas vamos ficar também de olho na escalação, a gente tem muitas dúvidas importantes, dentre elas as que eu considero essenciais: Damian Lillard, Jamal Murray e Porter Jr., né? Mais ali o Jamal Murray e o Damian Lillard. Sem o Lillard, o Portland não consegue pontuar tão bem, então vamos ficar de olho nele. A gente precisa que o Jokic esteja em quadra, Jamal Murray, Lillard, Anthony Simons e Grant. Guardem esses 5 nomes que eu acho que são os essenciais para a gente trabalhar com acima de 225,5 pontos nesse jogo. Então, acima de 225,5 pontos totais no jogo entre Portland e Denver Nuggets é o meu palpite favorito. Lembrando que dá para tentar pegar essa linha aqui em torno de 1,50 ou até uma linha mais baixa, pagando um pouco melhor no ao vivo. Se ela ficar abaixo ali de 223,5 pontos, peguem, porque vale e muito o risco. Mas por que a gente acha, né, que essa entrada ela faz total sentido? Vamos trazer aqui os números para poder justificar ela, beleza? As equipes se encontraram 2 vezes nessa temporada e tivemos um jogo de 241 pontos e outro de 245. Eles estão entre os 10 times que mais cedem turnovers por jogo na liga, então eles devem desperdiçar muitas posses e gerar pontos de contra-ataque fáceis e de quebra de relógio. Ambos também são top 10 com menos bloqueio por jogo e pode facilitar pontos de infiltração. Ambos são top 10 times em eficiência ofensiva, sendo Denver o segundo melhor ataque de toda a NBA. Defensivamente, eles também são top 10, só que dos piores. Então fica fácil a gente trabalhar com acima dele, porque são 2 ataques top 10 e 2 defesas que são top 10 piores. Denver e Portland são top 1 e top 2 respectivamente em eficiência nas bolas de 3 em toda a NBA. Ambos são top 1, times que mais sofrem pontos no paint, onde geralmente é mais fácil de se pontuar pela curta distância dos arremessos executados. Então será fogo cruzado em todos os cantos da quadra, principalmente porque nos últimos 3 jogos de cada equipe, ambos estiveram entre os 4 times que mais sofrem pontos no garrafão. Então a gente tem times que podem ferir uns aos outros ali no paint e no perímetro, porque eles têm uma eficiência muito alta. 5 dos últimos 7 jogos do Denver ultrapassaram essas linhas e 6 dos últimos 8 dos Blazers também. A gente está muito bem colocado, principalmente em resumo, porque são 2 ataques tops, 2 defesas terríveis, 2 times que têm muita bola de 3 em relação à eficiência e 2 times que podem ferir bastante o paint do adversário, porque recentemente eles não estão conseguindo defender a zona pintada com eficiência. Mas repito, a gente precisa de qualidade individual para isso acontecer. Então o Lillard é essencial do lado dos Blazers, e o Jamal Murray também é muito importante do lado do Denver, porque o Nikola Jokic precisa de um parceiro ali, né, para atrair a marcação. E caso Justice Winslow ali esteja de fora, ou então Nurkic e Wilbanks, jogadores que acima de tudo são melhores defensivamente do que ofensivamente, principalmente o Justice Winslow e o Wilbanks e o Nurkic, não necessariamente defensivamente, mas para dar volume no garrafão, eu prefiro que eles estejam de fora, assim como o Josh Hart, que é um ótimo defensor de perímetro, mas como a gente quer trabalhar em um acima D, né, é melhor a gente ter menos jogadores defensivos ali à disposição. Agora a gente vai aqui dar um pitaco em cima do jogo do Sacramento Kings e do Washington Wizards para vocês, né, uma diquinha ali para vocês ficarem de olho, até porque o mercado ainda não abriu, mas a gente adoraria trazer algo para vocês. O jogo entre Phoenix Suns e Memphis Grizzlies será exclusivo do nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, chamem lá no WhatsApp. Além disso, vocês vão ter tips extras, análises super aprofundadas e mais do que isso, né, um conteúdo exclusivo que a gente faz, né, para vocês, avaliando cada uma das equipes, seus pontos fortes e fracos, e também dicas para se apostar contra e a favor de cada uma delas, conteúdo que é atualizável, a gente atualizou ontem, mas se você entrar hoje você vai receber da mesma forma, bem como outros conteúdos extras que a gente vai trazer, e bem como a tip de ontem, do acima 2.5 pontos de 3 do Lauri Markkanen que a gente indicou contra o Washington Wizards. Hoje o cenário é mais ou menos o mesmo. O Washington Wizards é um dos times, né, top 3 ali que tem pior aproveitamento em defesas de arremesso do perímetro, é uma das piores defesas da NBA e vem cansado hoje depois de um jogo ali, né, complicado contra o Utah Jazz, um time ali um jogo bem pontuado, né, bem ofensivo, então eles podem ter pernas cansadas e os defeitos defensivos deles, que já são comuns, devem ser ainda mais expostos. O Sacramento Kings é um dos times mais rápidos da NBA, então eles vão botar o Washington para correr, vão botar eles para cansar e mais do que isso, né, eles vão
explorar o desgaste físico de seus adversários com muita bola de 3, que além de ser um defeito do Washington, né, a defesa do perímetro, é um ponto forte do Sacramento. O Sacramento Kings é top 10 times que mais fazem bolas de 3 por jogo na NBA, é top 10 times que mais tentam também, né? Então vamos ficar de olho na vitória do Sacramento Kings hoje se eles vierem saudáveis, no over em pontuação deles, que pode ser bem interessante. Jogando dentro de casa, é um dos times com mais pontos por jogo em toda a NBA e no geral da liga é o líder em pontos por jogo também. E se vocês quiserem trabalhar ali, né, em algum jogador, a gente tem ali o Kevin Huerter, o Malik Monk, o Barnes, jogadores que são bons na bola de 3, tem uma boa eficiência, dá pra gente trabalhar com acima de. Beleza? Lembrando que o adversário cede muitos pontos de 3 percentualmente, né? Eles são muito ruins na defesa de perímetro, e o Sacramento Kings é um time que tem muito volume nesse tipo de arremesso. Eu gosto de trabalhar com jogadores, né, em bola de 3 que acima de tudo arremessam muito, independente da sua eficiência, porque se o adversário for favorável, as bolas vão cair, beleza? Então, olha aqui no Kevin Huerter, que é o meu preferido, desde que as linhas dele estejam ali em 2.5. 3.5 eu não me arriscaria tanto pelo momento dele, mas ainda assim vale a pena ficar de olho no ao vivo, porque quando cair para 2.5 ele deve converter. Agora vamos aqui para Lakers e Hornets. Esse jogo sim a gente vai passar um palpite para vocês, embasado e tudo mais, e a gente vai trabalhar no King James acima de 15.5 assistências mais rebotes do LeBron James. Então, acima de 15.5 somados rebotes mais assistências do LeBron James, essa linha aqui pagando 1,83 é o nosso palpite para hoje, mas por que a gente acredita que isso faz total sentido? Bom, acima de tudo, o Charlotte Hornets é top 10 times que mais cedem rebotes e top 10 times que mais cedem assistências. E o LeBron é um dos jogadores mais completos da história da liga, ou mais completo, muito provavelmente, né? E, como eu disse, a gente está sendo consistente investindo nos rebotes contra o Charlotte e assistências somadas. Então, vale a pena a gente investir porque, de fato, é o LeBron James. LeBron é o vice-líder da franquia na categoria de rebotes com 8.4 de média, mas sem Anthony Davis, essas linhas de responsabilidade de recuperar posses deve aumentar e ele deve ficar mais tempo perto do garrafão. Quanto às assistências, ele também deve estar bem posicionado para ir bem, já que os Hornets são o terceiro time que mais cede assistências por jogo na liga. LeBron tem média de 15.3 rebotes, mais assistências nos últimos 10 jogos que fez, e fazer um a mais contra um time que cede tantos rebotes e assistências me parece bem possível, ainda mais hoje dentro de casa. Os Hornets também é o segundo time que mais cede rebotes por jogo na liga, então estamos em uma ótima situação, já que eles estão top 3 times ali, né, que mais cedem rebotes e mais cedem assistências, então não tem como a gente trabalhar em outra coisa. Charlotte é a quarta pior defesa da liga, o que significa que muitos dos passes do LeBron, que geralmente não são convertidos em assistências, devem ser hoje. Os Hornets também são o pior ataque da NBA, o que justifica o número alto de rebotes concedidos por eles, porque eles erram muito. Os Lakers também é um time que cede muitos rebotes e não tem uma eficiência ofensiva tão alta, então, consequentemente, dá para sobrar rebotes dos dois lados, quando os Lakers atacar e quando os Lakers defenderem. Lembrando também que o Charlotte tem uma péssima defesa ali, né, de paint, o que facilita os passes do LeBron para jogadores que atacarem a cesta, como o Russell Westbrook, o Thomas Bryant, entre outros. Então, a chance de assistências serem convertidas é ainda maior, já que geralmente, né, quando você tem um paint ali frágil, é mais fácil de você dar passes para pontuação, porque é perto da cesta, né, e porque dificilmente ele é parado sem falta. Também estamos falando de dois dos times mais rápidos da liga, o que significa que teremos muitas posses para pontuar, né, no caso dos Lakers, e muitas posses para o Charlotte errar. Eles são times que correm muito, gastam um pouco o relógio e, consequentemente, por minuto, tem um alto número de arremessos, o que é muito bom para a gente trabalhar com over, seja de pontos, seja de assistência, seja de rebotes e muito mais. Nos últimos 10 jogos na carreira em casa contra os Hornets, LeBron tem média de 17.8 assistências mais rebotes e tem média de 18.4 nos últimos 5 encontros diretos contra os Hornets. Então temos muitas chances disso se repetir hoje, acima de tudo porque o LeBron é um jogador completo, tem muitas responsabilidades hoje, o Hornets é um time que vem muito mal, vem pontuando muito pouco, ou seja, cedendo muitos rebotes, porque vem errando bastante, é um dos times que mais cedem assistências, então assim, é o pacote completo. Lembrando que o Anthony Davis não vai jogar hoje, então o LeBron James, apesar da linha de assistências dele ser um pouco mais difícil de ser convertida porque seu principal parceiro está de fora, a responsabilidade nos rebotes aumenta, então isso compensa, e o Russell Westbrook é dúvida, ele perdeu o último jogo, né, se ele ficar de fora, a responsabilidade de armar do LeBron vai ser ainda maior, né, e o Westbrook também é um bom reboteiro, ele roubaria alguns rebotes do LeBron, caso ele esteja de fora, a gente vai estar ainda melhor posicionado para esse over. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem seu like se ainda não deixaram, e também compartilhem esse vídeo naquele seu grupo de apostas esportivas que adora falar de futebol, falar de basquete, que querem conhecer um esporte novo, porque não, para poder estar investindo, e também conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Comenta aqui embaixo se vocês concordam ou discordam com a gente, e chame no WhatsApp para poder conferir análises exclusivas das partidas que a gente pulou lá no nosso grupo VIP.
Muito obrigado pela sua audiência e falou!